Olá, mais um mês começou, mês de maio tá aí e eu quero começar esse vídeo falando um pouco do que eu tô lendo atualmente, né? Pra dar uma situada e o resto do mês não ficar aquela bagunça que eu acho que ficou o mês passado, né? Como ficou o último vídeo, porque eu decidi fazer um negócio em cima da hora e virou o que virou. Mas enfim, melhor feito do que perfeito. E eu tenho alguns livros aqui, alguns parados, mas não porque eu não vou ler, é porque eu ando num ritmo muito lento de leitura e aí eu tô dando prioridade para alguns grupos, alguns principalmente que é de grupos de leitura e vou acabando deixando eles para trás. Mas eu sigo lendo Entre a Ruína e a Paixão, tenho fé que eu vou terminar esse livro esse mês porque já tá um porre. E aí também estou lendo um que chama Sem Ar, mas estou lendo ele em inglês, então tá bem levinho a leitura. Já era pra eu ter lido ele mês passado, aí mês passado eu comecei e nem peguei mais, abandonei. Aí tô lendo Outlander, o livro 2, mas esse eu vou deixar ele em stand-by por enquanto, porque eu tenho algumas leituras que eu preciso adiantar. E tô ouvindo um audiobook que é do Você e Outros Pensamentos que Provocam Arrepios, que é nacional, do Fred. Eu nunca tinha ouvido nada nele, eu acho que é um livro de poesias. Na verdade, eu acho que acho que tenho certeza. Mas eu tô ouvindo enquanto eu faço faxina, então esse durante o mês eu venho contar o que eu achei. Eu também comecei mês passado, junto com aquele Sem Ar, que também ficou em stand-by o mês passado, que é o Grandes Esperanças do Charles Dickens. E ontem comecei o Lista de Convidados, que é para um grupo de leitura também. A maioria desses livros são grupos de leituras. E vamos ver se eu consigo terminar esses livros, né? A meta é ler os 4 livros do mês. Mas como eu ando bem devagarzinho, vamos que vamos. Se eu ler um já tá ótimo. E vamos pro primeiro livro do mês, então, que é o Mude Seus Horários, Mude Sua Vida. Como eu disse no vídeo anterior, eu tava ouvindo ele em audiobook durante as minhas corridas, então eu ia bem no ritmo das minhas corridas. Às vezes eu não tava afim de ouvir livro, não ouvia, enfim. Mas terminei. Mais um livro concluído. E o primeiro do mês, né? Eu vou ler um pedacinho da sinopse para vocês saberem do que ele se trata. Aqui na Amazon diz o seguinte: Dr. Surras revela o benefício de viver uma vida alinhada com os ritmos naturais do corpo, passando longe das dietas da moda e das soluções rápidas. Ele oferece sugestões reais de mudanças saudáveis, simples e viáveis. Aí segue a sinopse, né, que é bem grande, mas o que eu quero dizer é o geralzão desse livro. O que eu achei dele? No geral, é um livro que é mais assim, eu acho que é aquele livro de autocuidado, autoajuda, ou sei lá o quê. E em algumas coisas eu acho até válido os livros, mas eu acho que esses livros, pelo menos os últimos que eu tenho lido, né? Tipo, O Poder do Hábito, que mais? O Milagre da Manhã. Todos eles eu acho que é sempre falando a mesma coisa. Talvez eu acho que é tão óbvio e as pessoas não entendem que é um pouco frustrante ler um livro e ouvir a mesma coisa, sabe? Mas esse livro, ele não é ruim não, viu? Ele é muito bom até. Ele se trata muito, tipo assim, ele tem muitas bases científicas, apesar do livro falar muito da medicina ayurvédica, né? Que cuida da alimentação, a parte de medicação natural, terapias, o yoga, né? Ele toca muito no yoga. Até então, isso foi uma coisa que eu fiquei um pouco frustrada, porque eu fiquei pensando, não que eu não gosto de yoga, eu gosto bastante, mas eu fico pensando, uma pessoa que não gosta de meditação e não gosta de yoga, vai fazer o quê? Ele cita que você pode fazer alguns outros exercícios, mas o foco central é muito nessa medicina ayurvédica, né? Mas, no geral, o que eu achei do livro? Eu achei ele muito bom, até. Tem dicas muito legais que ele trata a respeito da horário de alimentação, as bases científicas comprovadas, quando você se alimenta até tal horário, depois de tal horário, para ajudar no emagrecimento, ou a parte de exercício físico, que é recomendado você fazer exercício físico no primeiro horário da manhã e não no final, porque depois vai
prejudicar seu sono. Aí ele fala também a respeito do sono. Tem bastante dicas legais. É que, tipo assim, eu já li bastante livro a respeito, mais ou menos, meio que falando a mesma coisa. Então eu tô um pouco saturada, sabe? Mas eu achei um bom livro, sim. E eu recomendo pra quem nunca leu nada da área. Eu acho até legal, assim. é, Como eu disse, a gente não pode levar tudo ao pé da letra, né? A gente tem que absorver o que faz sentido pra gente. Mas tem muitas boas recomendações nesse livro. Vamos pra nota desse livro desse mês. A nota que eu dei pra esse livro foi 4. E achei um bom livro. Achei que tem muito mais conteúdo válido do que não. Então, recomendo ele. E agora é isso, gente. Tô lendo mais alguns livros. Vamos ver quanto que eu vou conseguir terminar o próximo. Aí eu venho atualizar vocês. Olá! Estou de volta. Terminei 2 livros e vou falar um pouquinho deles para vocês. O primeiro deles foi um que eu ouvi em audiobook, que chama Você e Outros Pensamentos que Me Provocam Arrepios. Esse livro é um livro de contos ou crônicas, alguma coisa assim. E é de um autor brasileiro, o nome dele é Fred Euboni, deixa eu ver. Isso mesmo, Fred Euboni. Ele é até conhecido, só que eu nunca tinha lido nada dele. E aí, como eu tinha o audiobook disponível grátis para eu ouvir, falei, não tinha nada para eu ouvir durante as corridas, falei, vamos colocar para jogo. E aí, não é um livro tão grande, é bem pequenininho até, porque eu ouvi ele rapidinho, em algumas vezes eu ouvi ele inteiro. Como eu disse, o livro ele vai ter algumas crônicas que falam sobre relacionamento amoroso, de uma forma bem sensível. E não é o tipo de livro que eu gosto, pra falar a verdade. Agora já entrando nas minhas considerações. Sincera, não é o tipo de leitura que eu gosto, mas eu achei algumas crônicas muito profundas, bem sensíveis mesmo. Ele fala muito sobre as mulheres e, claro, tem alguns exageros também, né? Porque eu acho que só uma mulher mesmo pode descrever certas coisas e, enfim, esse livro só tá aqui nessa lista porque eu tinha ele grátis, porque sinceramente não entraria na minha. Talvez eu compraria o livro ou escolheria ele para ler num e-book ou coisa do tipo. Não é o tipo de leitura que eu gosto. Mas achei até um bom livro, sim, para quem gosta. Eu tenho tentado procurar colocar autores nacionais nas minhas leituras para descobrir novos autores, novas histórias e valorizar a nossa literatura. E tá aí, mais uma indicação para quem gosta do gênero. E a minha nota desse livro foi 3. E li mais um livro também que eu terminei, que é aquele Entre a Ruína e a Paixão, que tá aqui, ó, faz tempo. Ele é o terceiro livro da série O Clube dos Canalhas. E os 2 primeiros livros eu gostei bastante. Esse terceiro livro eu vou falar mais a respeito. E esse livro ele vai se tratar sobre uma noiva que sumiu no dia do casamento dela e um poderoso duque que é acusado de assassinato. Ele quer provar sua inocência e ela precisa encarar o passado dela e porque ela precisa de dinheiro. E aí eles acabam fazendo um acordo, só que esse acordo eles vão ter que decidir se eles vão seguir em andamento com a vingança de um e a proposta de dinheiro do outro, ou se eles vão se render à paixão do momento. O que eu achei desse livro. Como eu disse, os outros 2 eu gostei bastante. Gosto muito desses livros que passa dentro de um círculo familiar, porque você vai ouvindo alguns nomes, você quer saber a história de eu quero saber o que aconteceu com aquela pessoa. E esse box é justamente isso. São 4 pessoas e cada livro vai falando a respeito de uma.
E nesse terceiro livro já fala das outras duas pessoas o que desenrolou. Então você já sabe o que aconteceu com eles. Mas, no geral, eu achei esse livro bem cansativo. Até então, é um livro de romance que eu costumo ler rapidinho. Mas eu demorei até que bastante tempo para terminar ele. Não foi meu preferido, de longe. Pra ser sincera, foi bem arrastada a leitura dele. No final que eu achei que o livro, tipo, desenrolou e me fez dar a nota que eu dei pra ele. E eu achei que o final do livro foi o que salvou grande parte, e daí você já pode tirar suas considerações, né? Porque um livro não pode ser só o final, né? Mas no geral, por causa do final, eu dou nota 3 também. E por enquanto, é isso que temos. Até o fim do mês, vamos ver o que eu consigo ler mais um pouco. É claro que tem que pensar que tem alguns livros que já estavam em andamento, né? Que nem eu tenho 2 ou 3 livros que eu tô lendo junto com grupos literários, então ele tem um prazo maior de leitura. E aí eu não vou atropelando. É claro que se eu gosto muito do livro, eu leio ele de uma vez. Mas se não, eu vou lendo aos pouquinhos. Porque eu até que gosto bastante de trocar, assim, entre uma história e outra. Ainda mais quando eu faço uma escolha ruim, por exemplo. Esse Entre a Ruína e a Paixão não é um livro ruim, só que ele foi cansativo, mas maçante. Então, se eu não tivesse outro livro, com certeza eu cairia numa ressaca literária, que é o que a gente não quer. Mas é isso. Olá! Terminei mais um livro. E esse foi muito bom também. Muito bom. Só que a pegada desse livro é diferente, né? Deixa eu começar lendo a sinopse. Na verdade, eu vou meio que resumir, porque a sinopse é enorme. O livro se chama O Poder da Mulher que Ora. E o livro ele vai basicamente falar sobre o poder da oração, né? E é um livro que, tipo assim, ele é indicado para qualquer tipo de pessoa, você sendo cristão ou não. Porque ele te abre seus olhos para você interceder por outra pessoa, né? Tipo, cuidar de uma outra pessoa da forma que a gente pode cuidar, que é a melhor forma, na verdade, que é orando por ela. E é claro que você pode usar as orações do livro para qualquer pessoa, mas ele foca muito no casamento e... é muito bom o livro, muito poderoso, né? E eu quero ler uma citação. Foi em mim que Deus trabalhou primeiro, fui eu que comecei a mudar. E entre muitas coisas que eu grifei nesse livro, esse daí foi uma das coisas que mais me impactou, porque a gente tá sempre querendo mudar o outro, né? Sempre, talvez até ao primeiro momento a gente lê um livro desse pra tentar mudar algo na outra pessoa, tentar, sei lá, né? Interceder por algo que você queira. Mas essa mensagem me mostra que como nós mesmos precisamos primeiro mudar para depois ver a mudança no próximo, entende? A gente às vezes esquece que somos imperfeitos e que tem tanto a ser mudado na gente primeiro. E foi muito profundo essa mensagem. E eu achei um ótimo livro. Super indico para você que seja cristão ou não, ou que seja casado ou não, se pretende casar ou não, ou se, enfim, é uma ótima leitura. E eu dei 5 estrelas. Oi, gente! Então, terminei mais 2 livros e os últimos desse mês de maio. Vamos pro primeiro que eu terminei, foi A Lista de Convidados. É um livro de suspense e fazia tempinho até que eu não lia suspense. Esse livro, ele vai se passar numa ilha que vai acontecer um casamento de 2 pessoas bem conhecidas, bem influentes e tudo mais. E como esse casamento vai acontecer nessa ilha, é uma ilha bem isolada na Irlanda, e durante o casamento o tempo muda e acaba a energia. E aí uma das garçonetes encontra um corpo. Aí a sinopse do livro fala o seguinte, que um corpo é encontrado e uma coisa é certa.
uma das pessoas que tá na festa é o assassino. Então você imagina, tipo, o que vai acontecer, né? Eu achei o livro muito legal, muito envolvente, prende muita gente essa história de suspense, né? Eu tenho gostado muito de ler suspense. Não era um gênero que eu gostava muito. Na verdade, eu lia muito romance. E aí, um ano, acho que o ano passado, se eu não me engano, acho que foi o ano passado, se não foi o ano passado, foi o retrasado. Eu decidi que eu ia começar a ler outros gêneros literários, né? E comecei a incluir mais suspense. E tenho amado. E esse livro, ele te faz ficar o tempo inteiro pensando quem são os suspeitos? Você fica com todas as teorias. Ai, será que foi tal pessoa? Ai, será que foi outra pessoa? E no fim, tipo, é bombástico, bombástico, muito bom o livro. Eu dei a nota de 5 estrelas pra ele, pra vocês verem o quanto eu gostei do livro. E acho que vale super a leitura. É um livro de suspense, não é um livro de terror, então a gente não sente medo. Até porque eu não gosto de livros de terror. Na verdade, eu acho que eu nunca li um livro de terror. Não sei se talvez leria, mas enfim, né? Estamos aí no jogo, vamos ver, quem sabe. E mais um ótimo livro. E o outro livro que eu li foi Porque Tardas o Pleno Avivamento. Também vou deixar a capinha dele aqui. Esse foi um outro que eu li junto com o Clube do Livro e foi um devocional também do mês de maio. Esse livro, ele fala sobre o avivamento, né? Para quem não sabe, avivamento significa ato de se tornar mais vivo, mais ativo. Isso se diz espiritualmente, né? E o que eu achei do livro? Que o autor, ele traz o assunto de uma forma assim, sem rodeios, nua e crua, sem ficar passando a mão na cabeça da igreja ou tudo mais, né? Ele joga a real mesmo do que tá acontecendo, que a verdadeira questão nas igrejas não são o jeito que a banda toca ou o jeito que as pessoas louvam, e ele chama a igreja para um novo clamor, sabe? De realmente oração e adoração verdadeiro, porque hoje em dia as igrejas estão muito mais perdidas, sabe? E eu achei que ele traz o assunto bem de forma direta para os cristãos, sem ficar fazendo rodeio e mostrando muito a real, que o jeito que a igreja tá hoje em dia tá bem longe do verdadeiro avivamento, do que realmente traz a soberania de Deus pra gente. E achei um livro até que bom, muito bom, sim. Tem algumas coisas que eu não, sei lá, não fez sentido pra mim, mas acho que valia a leitura, porque pontos bem legais, sabe, bem importantes de serem refletidos. E a minha nota foi 3 para esse. E eu também, na verdade, esse livro eu marquei muita coisa. Eu vou deixar o melhor quote, que foi esse daqui. A verdade nua e crua é que estamos tão envolvidos com a terra que não temos nenhuma utilidade para o reino dos céus. E eu achei que essa citação diz muito sobre o que o autor quer falar, né? Que a gente tá tão preocupado com as coisas terrenas, tão preocupado com bens materiais, com as coisas que a gente quer fazer, com as coisas que a gente quer viver, que a gente esquece do verdadeiro propósito, né? Que tem tanta gente lá fora precisando de amor, de cuidado, e a gente se preocupando com tanta coisa fútil. É uma boa leitura, é um livro assim que, como que eu posso dizer? Tem muita informação valiosa, mas como tudo, né? Não pode também levar ao pé da letra tudo, sei lá. Mas é isso. Esses foram os 2 últimos livros desse mês. Achei que foi um mês de boas leituras e espero que vocês tenham gostado. Vamos ver mês que vem como que vai ser. Tenho vários livros em andamento, mas eu ando bem devagarzinho, né? Como eu tenho dito. Esses livros que eu tenho lido são de meses anteriores, né? Tipo assim, tem bastante
livros lidos no mês, só que alguns eu tenho lido desde meses anteriores. Mas o importante é ler. Se a gente ler um pouquinho por dia, uma página que seja, já é o suficiente. Antes no pouco do que no nada, né? E é isso. Até o próximo mês.